Irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu acabei de gravar para vocês a lição 10 da Escola Sabatina, Regras de Engajamento. Agora eu vou gravar para vocês a lição 11 da Escola Sabatina, que tem como tema: o que mais eu poderia ter feito? Antes de nós iniciarmos o estudo da lição da Escola Sabatina, eu peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, ouvindo a voz de Deus. Ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas. Me ajude aqui no YouTube, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para a lição 11 da Escola Sabatina. O que mais eu poderia ter feito? Isso é uma pergunta, não é? Você ensina seu filho os caminhos de Deus, você lê a Bíblia com ele, você ajuda seu filho, você faz de tudo por ele. Aí o seu filho começa a ir num caminho errado, começa a se envolver com drogas e não para mais. Você fala para ele: para com isso, filho, e ele não para. E no outro dia você fica sabendo da notícia: seu filho morreu. Aí você fala assim: o que mais eu poderia ter feito por ele? Daí você se faz essa pergunta, não é? É bem isso que acontece. E aqui o verso áureo diz assim: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Então, Pilatos pensou que Jesus ia governar no lugar de Pilatos, que ia ser rei no lugar de Pilatos. Pilatos pensava assim, mas Jesus não veio para ser rei terreno. Os judeus queriam colocar Jesus como rei, mas Jesus não veio para ser rei. Jesus veio a este mundo para dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que é da verdade ouve a voz de Jesus. Então, nós que somos a verdade, nós ouvimos a voz de Jesus, que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está a voz de Deus, a voz de Jesus. Quando a gente ouve a voz de Jesus, a gente somos da verdade. Foi isso que Jesus disse para Pilatos, mas Pilatos não quis pegar essa verdade, não quis aceitar a Jesus. Vários anos atrás, a revista Guide publicou uma história infantil muito interessante. Denis, um menino órfão, era filho adotivo de uma família da Idade Média. Denis odiava o rei daquela região, porque quando seus pais ficaram doentes, os soldados do rei levaram embora a ele. Nunca mais os viu. Depois ele descobriu que o rei havia separado para salvá-los de todos os horrores da peste negra. A verdade sobre o rei libertou Denis do ódio que ele havia alimentado durante quase toda a sua vida. Aquele rei sempre agiu por amor a seu povo. Muitas pessoas veem Deus da mesma forma que Denis considerava o rei mau que testemunharam ou experimentaram os levar a odiar ou rejeitar a Deus. Onde está o Senhor quando há sofrimento? Se Ele é bom, por que existe tanto mal? O conflito cósmico nos ajuda a compreender melhor essa questão crucial, mas várias questões permanecem em aberto. No entanto, quando todas as nossas tentativas de obter resposta não satisfazem, podemos olhar para Jesus na cruz. Por meio dele, perceber que podemos confiar em Deus, mesmo com todas as perguntas que permanecem sem resposta por enquanto. Você quer? Temos que confiar em Deus. O que está dizendo? Que nós temos que confiar em Deus e ver que Jesus fez na cruz por nós.
que Jesus, ele nos libertou quando ele morreu na cruz. Jesus nos libertou. Jesus, ele nos salvou. A cruz nos mostra o sofrimento que Jesus passou. A parte de domingo. Cristo, o vencedor. Cristo é vencedor. Cristo é vencedor, é vencedor. Cristo, ele vai derrotar o inimigo. Ele vai acabar com o inimigo que é Satanás. Aqui nos mostra o quê? Que o inimigo é o quê? Ele é acusador. Ele é enganador. Ele é mentiroso. Satanás é o pai da mentira. E a Bíblia fala tudo isso. Em São João 8,44 diz: Satanás é o pai da mentira. Porque ele mente desde o princípio. Embora o inimigo esteja em ação, aqui o próprio Cristo se refere como o príncipe usurpador deste mundo. O verdadeiro rei do universo é Jesus, Cristo. Jesus conquistou a vitória por nós, e nele podemos obter a vitória, mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. Em cada etapa de sua obra, Cristo combate o inimigo. As Escrituras descrevem o diabo como, primeiro, aquele que desde o princípio engana o mundo inteiro, que está lá em Apocalipse 12, verso 9, Mateus capítulo 4, verso 3, João 8,44, 2 Coríntios 11, verso 3 e 1 João capítulo 3, verso 8. Segundo, aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais. Apocalipse 12, verso 10, 13, verso 6, Jó, capítulo 1, verso 2, Zacarias, capítulo 3, verso 1 e Judas, capítulo 9, verso 9. E terceiro, o príncipe usurpador deste mundo, que está lá em João 12, verso 31, 14, verso 30, 16, verso 11, Atos 26, 18, 2 Coríntios 4, verso 4, Efésios 2, verso 2 e 1 João 5, 19. Então, Satanás é isso. Ele engana o mundo inteiro. Ele lança acusações contra Deus e seu povo. É o príncipe usurpador deste mundo. Satanás é tudo isso. Satanás, ele é enganador. Se nós abrimos brecha para Satanás, ele vem, ele faz arruaça em nossa vida. Satanás quer acabar com o povo de Deus. Como eu falei, se nós permanecemos fiéis em Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, o inimigo não chega perto. Porque Deus, ele não vai deixar o inimigo te atingir. Porque Deus está do lado nosso a todo momento. Quando nós lemos a Bíblia, o inimigo sai de perto de nós. Porque ele sabe que a palavra de Deus é poderosa. Porque aqui está a boca de Deus. Aqui estão as revelações. Aqui mostra que o inimigo, Satanás, ele tem pouco tempo de vida. Aqui mostra que Satanás é o enganador. Aqui mostra que Satanás é o pai da mentira. Que ele quer enganar as pessoas. Mas as pessoas que não se alicerçarem na palavra de Deus, elas vão se perder. Aí é uma brecha para o inimigo vir e fazer arruaça em sua vida. Nós não devemos dar brecha para o inimigo. Nós devemos estar com Deus a todo momento. É Deus que vai destruir o inimigo quando ele voltar. É Jesus Cristo que vai destruir. Pergunta número 1. O que João 18:37 nos diz sobre a obra de Cristo em combater os enganos do inimigo? O que significa dizer que Jesus é rei? Embora as Escrituras ensinem que Satanás é arqui-enganador, caluniador, acusador e príncipe usurpador deste mundo,
Elas também dizem que Jesus é o vencedor que derrotou Satanás em todos os aspectos. Primeiro, Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. São João 18:37. Segundo, por meio da cruz, Jesus demonstrou de forma suprema a justiça e o amor perfeito de Deus, que está lá em Romanos 3, verso 25, 26. E Romanos 5, verso 8, refutando assim as acusações do diabo. Apocalipse 12, versos 10 e 11. Cristo finalmente destruirá o reino do diabo, que sabe que pouco tempo lhe resta, que está lá em Apocalipse 12, verso 12, e Romanos 16, verso 20. E então reinará para todo sempre. Apocalipse 11, verso 15. No fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado. E o segredo de reivindicar a vitória de Cristo em nosso favor todos os dias, momento a momento, é também reivindicar as promessas que recebemos por meio da cruz. Por meio da cruz, Jesus, ele derrotou Satanás. Ele acabou com Satanás por meio da cruz, quando Jesus morreu. Porque Jesus teve a vitória sobre a morte e Jesus ressuscitou, ele está vivo e vai voltar para destruir o diabo, que tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. E Satanás está bravo, está furioso, porque ele sabe que pouco tempo de vida nos resta. Satanás, ele quer nos acusar, ele quer nos destruir, ele quer levar para o lado dele, mas as pessoas fiéis que permanecerem em Cristo, nada vão acontecer, porque Cristo não vai deixar acontecer a maldade vir sobre você. Satanás pode colocar coisas em seu caminho, pode querer destruir você, como queria destruir Jó. Vocês viram a história de Jó. Jó, ele era um homem temente a Deus, um homem íntegro que desviava do mal. Nós temos que ser que nem Jó, desviar do mal, para Satanás não vir querer nos atingir. Porque se nós permanecemos em Cristo, nós somos vencedores. Porque Cristo venceu Satanás. Cristo já derrotou Satanás. E quem que Satanás quer nos atingir? O povo de Deus. O povo que guarda os mandamentos de Deus. Que tem o testemunho de Jesus. Que tem a fé de Jesus. São essas pessoas que Satanás quer destruir. Mas essas pessoas não vão ser destruídas pelo inimigo, porque Deus não vai deixar. Se nós permanecemos fiéis. Há um grande conflito ao nosso redor entre o bem e o mal. Mas quem triunfará, quem vencerá é Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz por você e por mim, que já derrotou Satanás. Essa é a nossa esperança. A volta de Cristo. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso, por essas promessas que Deus nos deixou à sua volta. Deus, ele é eterno. Deus, ele quer salvar todas as pessoas. Mas o que nós temos que fazer? Aceitar a Deus, aceitar a sua graça. A graça de Deus está ainda na terra. Porque quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi salvo não será mais. A lição de segunda. Justo e justificador. Em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz as obras do diabo. Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo, que está lá em 1 João 3,8, e para destruir aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. No entanto, a derrota completa do governo do inimigo ocorre em duas fases. Primeiro, por sua obra realizada na cruz. Cristo refutou as acusações de Satanás. E no futuro, Satanás e seu reino serão destruídos. No futuro, é quando, na volta de Cristo
Cristo vai destruir Satanás e seu reino. Cristo vai aniquilar. Cristo já venceu na cruz. Agora vai destruir Satanás que está aqui nessa terra. Cristo já é vencedor. Cristo já triunfou. A sua vitória já é certa. E Satanás sabe disso. Por isso que ele está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pergunta número 2. Leia Romanos capítulo 3, dos versos 23 a 26. E Romanos capítulo 5, verso 8. O que essas passagens revelam sobre a forma como Cristo destruiu as alegações do diabo. Como vimos, o inimigo afirma que o Criador não é totalmente justo e amoroso. Contudo, em Cristo, Deus proporciona a manifestação suprema de seu amor e justiça. Ele fez isso por meio da cruz. Após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua admiração foi exposta perante os anjos não caídos, e o universo celestial havia se revelado um assassino, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu completamente a simpatia dos seres celestiais. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 612 e 613. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi desmascarado. Ali já foi o fim de Satanás. Ali já acabou Satanás. Ali Satanás, quando viu Cristo morrendo na cruz, Satanás ficou furioso, ficou cuspindo fogo, porque ele sabia que sua vitória não havia concluído. Satanás perdeu, Satanás já está derrotado, Satanás não tem mais direito à salvação, por isso que ele quer levar as pessoas para o lado dele. Mas nós que somos de Deus, você que é um filho de Deus, você que é uma filha de Deus, não dê brecha para Satanás. Não deixe ele entrar, fazer arruaça na sua família, no seu emprego, aonde você estiver. Seja forte, seja fiel a Deus, que Deus não vai deixar de te acontecer nada. Pergunta número 3. Leia Apocalipse 12, do verso 10 a 12. E à luz de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Essa passagem ajuda a compreender o significado cósmico da vitória de Cristo na cruz. A história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor sempre age para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e é preferível dentro daquilo que está disponível para ele, no grande conflito. Essas passagens, então, Deuteronômio 32, verso 4, 1 Samuel 3, 18, Salmo 145, 17, Deuteronômio 4, verso 37, Abacuque 1, verso 13, Apocalipse 15, verso 3 e Gênesis 8, verso 25. Leiam essas passagens para vocês entenderem. Eu só não vou ler porque senão o meu vídeo vai ficar longo. Agora a parte de terça-feira, Cântico do meu amado. Em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneira surpreendente. No entanto, alguns podem perguntar, Deus poderia ter feito mais do que fez para prevenir ou eliminar o mal? O conflito indica que o Senhor agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio que era necessário para o desenvolvimento máximo das relações do amor entre ele e a humanidade. Além disso, Deus aparentemente age dentro das restrições morais ou regras de engajamento, no contexto de uma disputa cósmica sobre seu caráter que só pode ser resolvida pela demonstração de seu amor. Nós vimos na história de Adão e Eva. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali no meio do jardim. Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de qualquer fruto que esteja aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque num dia que vocês comerem, vocês morrerão, o pecado vai entrar no mundo, vocês não podem comer desta árvore. E Satanás,
entrou dentro de uma serpente e começou a conversar com Eva, falando que ela podia comer. E Eva acreditou na serpente, não acreditou em Deus, na promessa que Deus tinha falado. Acreditou na serpente, comeu do fruto e o pecado entrou no mundo. Depois Eva foi lá, levou para seu marido Adão, e Adão comeu do fruto também. Foi aí que o pecado entrou. E Satanás conseguiu isso. Mas Deus estava preparando um plano de salvação para os seres humanos. Qual que foi o plano de salvação para Deus quando Adão e Eva comendo do fruto? Jesus Cristo viria lá na frente morrer em nosso lugar, derramando seu sangue na cruz. Porque o que João fala em São João 1, verso 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus viria para esse propósito, morrer na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado. Pergunta número 4. Quem está falando em Isaías 5, versos do 1 ao 4? A quem o texto se refere? Quem apresenta a vinha e o dono da vinha? O que significa e que o dono da vinha fez em favor dela? Quais são as consequências disso? Isaías entoa a seu amado um cântico a respeito de uma vinha. O dono da vinha é o próprio Deus, e a vinha representa o seu povo. Veja, por exemplo, Isaías 1, verso 8 e Jeremias 2, verso 21. Mas esse texto também pode ser aplicado à atuação mais ampla de Deus neste mundo. De acordo com esses versículos, o dono da vinha, o Senhor, fez tudo o que se podia esperar para a sua vinha. Se desenvolvesse a vinha, devia ter produzido bons frutos, mas produziu apenas uvas bravas, que outras versões bíblicas chamam de uvas azedas. Na verdade, o texto hebraico pode ser traduzido literalmente como frutas podres. Isso é tudo que vinha de Deus. Isso é tudo que a vinha de Deus produziu. A partir de Isaías 5, verso 3, é o próprio Deus quem fala, convidando as pessoas para que julgue entre ele e sua vinha. No versículo 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que mais ele poderia ter feito? É incrível que Deus chegue a pedir às pessoas que julguem o que ele fez. Quando olhamos para a cruz, onde Deus se ofereceu como sacrifício por todos os nossos pecados, como as palavras deles em Isaías 5, verso 4, adquire um significado ainda mais impressionante. O que adquire? Adquire o quê? A morte de Jesus na cruz, o que ele fez por nós, derramando o seu sangue para nos salvar. Nós que merecíamos a cruz, não Cristo, mas Cristo morreu na cruz em nosso lugar, para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado. Aquele da vinha, que diz, todo mundo queria tomar conta da vinha. O Senhor mandou seus servos, os que estavam trabalhando na vinha mataram os seus servos, não respeitaram os seus servos. Depois Cristo falou assim, eu vou mandar o meu filho, o meu herdeiro, vão respeitar o meu herdeiro. Mas não respeitaram, maltrataram, mataram o filho do dono da vinha. Foi isso que aconteceu na parábola. Olha como eles não respeitaram nem o filho, nem o herdeiro da vinha. Parte de quarta-feira, a parábola do dono da vinha. Na parábola de Mateus 21, Jesus desenvolve o que é dito em Isaías 5, lançando mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Pergunta número 5. Leia Mateus 21, dos versos 33 ao 39. Tendo em mente a pergunta de Isaías 5, verso 4. O que mais Deus poderia ter feito além do que já fez?
Grande parte de Mateus 21, verso 33, é praticamente uma citação de Isaías 5, verso 1 e 2. Depois, segundo Jesus, o proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No entanto, quando o dono da vinha enviou 2 vezes os seus servos, que representam os profetas, para recolher a produção, os lavradores espancaram e mataram os servos. Finalmente, o proprietário enviou o próprio filho, que simboliza Jesus, dizendo: o meu filho eles respeitarão. Em Mateus 21, verso 37. Mas eles também mataram o filho dele. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu o seu Filho amado, que está lá em João 3,16. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra de Cristo na cruz. Está lá em Romanos 3, verso 25, 26 e Romanos 5, verso 8. E que mais poderíamos pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós, por meio da cruz? Ele pode nos conceder a justificação, sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. O evento da cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir ou eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não teria escolhido? Mas, experimentando o sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. Olha o que Cristo fez por nós. Ele suportou tudo isso em nosso favor, morrendo na cruz. Olha o que Jesus fez por nós, derramando seu sangue na cruz, em nosso favor. Parte de quinta-feira, a vindicação do nome de Deus. Em última análise, o nome de Deus é vindicado em todos os aspectos, pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No plano da redenção, o perfeito amor e a justiça de Deus são manifestados, além de todo questionamento. Veja Romanos capítulo 3, verso 25 e 26 e Romanos capítulo 5, verso 8. Pergunta número 6. Como Deus será vindicado no conflito cósmico? Romanos 3, versos 1 a 4, Isaías 5, versos 3 e 4. O Senhor, em algum sentido limitado, convida meras criaturas para julgar seu caráter, mesmo que não tenhamos o direito de fazê-lo. No fim, quando os livros celestiais forem abertos, veremos todas as evidências de que Deus é perfeitamente justo e reto. Ele será totalmente vindicado diante de todas as criaturas inteligentes. Então, quando os livros se abrir, Jesus vai ver, essas pessoas vão vir para o meu reino, essas não vão vir. Porque essas tiveram a chance de se arrepender do pecado, tiveram a chance de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos. Deixaram os seus maus caminhos, mas elas não deixaram. Isso que vai acontecer no julgamento, quando os livros forem abertos. Deus sabe de cada pessoa. Deus conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe que essa pessoa é boa, ele sabe que essa pessoa não é boa. Ele sabe que essa pessoa não se arrependeu, que não vai se arrepender. Prefere viver no pecado, fazendo coisas erradas. E Deus sabe que essa pessoa é boa, que ela deixou as coisas erradas que ela fazia antes e não faz mais. Temos que abandonar o pecado, abandonar o erro, porque quando Cristo abrir os livros, aí vai começar o julgamento. Aí o negócio vai começar a ficar sério. Aí as pessoas vai perguntar para Jesus, por que essa pessoa não veio? Por que essa pessoa não está aqui? Por quê? Jesus vai mostrar para ela, porque essa pessoa ela teve a chance de se arrepender. Foi um pregador pregar a palavra para ela.
foi mostrar as verdades bíblicas para ela, mas essa pessoa não quis aceitar as verdades bíblicas. Ela preferiu ficar no erro. Por isso que ela não está aqui. É assim que vai ser. Ainda nós temos a chance de se arrepender, de se voltar para Deus. Mas nem todas as pessoas vão aceitar a salvação de Deus. Nem todas vão aceitar a salvação. Nem todas as pessoas vão ser salvas. Pergunta número 7. Por que o nome de Deus será vindicado no fim? Apocalipse 15, verso 3 e Apocalipse 19, verso do 1 ao 6. Deus revela profundo interesse por seu nome, isto é, o seu caráter. Por quê? Não podemos ter um relacionamento profundo de amor com alguém em cujo caráter não confiamos. Se alguém contasse ao seu cônjuge ou futuro cônjuge mentiras horríveis sobre o seu caráter, você faria todo o possível para contestar essas acusações, porque o seu parceiro acreditasse nelas? Isso acabaria com seu relacionamento. Deus é vindicado na cruz e por todo o plano da redenção. No juízo pré-advento investigativo, o Senhor é vindicado diante do universo que observa. Então, no juízo pós-advento, durante os quais os salvos irão julgar o mundo e os próprios anjos, Deus será vindicado por eles. Terão a oportunidade de revisar os registros e ver por si mesmo porque ele agiu como fez. Os remidos concluirão que todos os juízos divinos sempre foram perfeitamente justos e amorosos. Qual de nós não tem inúmeras perguntas que precisam ser respondidas? Antes que a história chegue ao fim, todas essas perguntas serão respondidas. Veja 1 Coríntios 4, verso 5. No fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. Está lá em Filipenses 2, versículo 10 e 11. Foi o que eu acabei de dizer. Ah, mas por que essa pessoa não está? Por que essa pessoa não está aqui? Por que, Senhor? Foi o que eu falei. Jesus vai mostrar os registros dela. Ah, fulano teve chance de se arrepender. Fulano teve chance de se batizar. Teve chance de se arrepender, mas não se arrependeu. Ele preferiu ficar no erro. Ah, aqui, ó, ele continuou traindo a mulher dele. Continuou, não quis parar com esse pecado. Ele continuou traindo, continuou enganando a mulher dele, continuou mentindo para a mulher dele. Aí Jesus vai mostrar, olha o registro. Ele teve a chance, mas não se arrependeu. Eu vou fazer uma coisinha escondida ali, eu vou fazer. Ninguém vai ver, mas Deus vê. Você pode enganar, mas a Deus você não engana. Essa é a pura verdade. Eu vou ali fazer uma coisinha ali. Eu vou roubar. Eu vou matar. Eu vou enganar. Eu vou mentir. Minha mentira é pequenininha. Para Deus não tem essa de mentira pequena ou grande. Para Deus mentira é mentira. Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que você está pensando nesse momento. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Deus sabe de tudo. Como você vai enganar Deus? Não tem como enganar Deus. Ninguém engana Deus. Porque Deus conhece as suas criaturas. Deus conhece cada coração. Na parte de sexta-feira, estudo adicional. Tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas,
veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis, ao reconhecermos o termo cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Nós nos alegraremos com júbilo inexprimível a respeito da glória. Testemunhos para a Igreja, página 223. Queridos, queridas, irmãos e irmãs em Cristo, Jesus está nos preparando a eternidade. Está tudo preparado. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Se ele prometeu voltar a esta terra, ele vai voltar buscar a sua igreja, as pessoas fiéis. Então busque a Deus enquanto há tempo. Se arrependa do seu erro. Deixe o seu erro para trás. Se converta a Jesus. Aceite Jesus em sua vida enquanto há tempo. Porque quando a porta da graça se fechar, não vai ter mais tempo. Quando Jesus voltar, ele sabe quem foi salvo e quem não foi. É sério, povo de Deus, é sério o que eu estou dizendo. Deixe o pecado, pare de praticar o pecado, pare de ficar enganando, pare de ficar mentindo enquanto há tempo. Deus está nos dando a chance porque Deus é misericordioso, mas Deus é amor, mas também é justiça. Quando a justiça de Deus vir, vai ser aniquiladora, porque Deus vai destruir o mal, vai destruir a maldade, vai destruir os ímpios que não se arrependerem, porque Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todo mundo se converta, aceite a sua graça, a sua salvação. Mas nem todas as pessoas querem aceitar a Jesus, a sua salvação. A salvação de Deus é de graça, é gratuita. O que você tem que fazer é aceitar a Jesus, somente isso, e abandonar o erro. Queridos, esse foi a lição 11. O que mais eu poderia ter feito? Que vocês reflitam nesse estudo, no estudo 10 e no estudo 11. Reflitam. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. Amém?